Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O título dessa mensagem é Cativeiro Só Deus Tira. Ninguém tira ninguém do cativeiro. Ninguém consegue sair do cativeiro por si só. Ou a pessoa tem a intervenção de Deus, ou ele vai viver no cativeiro. E o salmista aqui, ele traz um relato que é do povo hebreu, lá de Jeremias capítulo 29, e ele traz esse salmo como um salmo de júbilo, ou seja, é um salmo de grande alegria, não é só de alegria, é de grande alegria. O salmista traz um relato aqui do que aconteceu com o povo de Deus, e o que estava acontecendo naquele exato momento com o povo de Deus. Um povo que vivia escravo estava vivendo agora um momento de júbilo, um momento de grande alegria. Isso é profético para a minha vida e para a sua vida. Alguma área que nós, porventura, estejamos vivendo na escravidão, o Senhor nos coloca nesta manhã, que será também um motivo de grande alegria para a minha vida e para a sua vida. Alcançado pela boa e poderosa mão do Senhor. Ninguém tira ninguém do cativeiro. O cativeiro espiritual, que é a ignorância espiritual, o cativeiro emocional, o cativeiro físico, conjugal, familiar, qualquer que seja a área de escravidão, que é cativeiro, é igual a escravidão, é igual a prisão, só Deus tem poder para tirar. O povo de Judá, eles foram levados cativos pela Babilônia. E Jeremias relata, dentro de Jeremias 29:10, que eles estavam vivendo 70 anos do cativeiro babilônico. Diz assim Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Deus falando, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O povo de Deus tinha resolvido viver da forma como queriam viver, independente de Deus. Esse capítulo 29 nos traz algum plano de Deus, o propósito de Deus, uma promessa de Deus. Uma promessa em cima de um povo que estava sofrendo, angustiado, preso. Alguma área da vida deles estavam presa. Nesse caso era a prisão espiritual, a prisão física, a prisão emocional, a prisão conjugal, a prisão financeira. Esse povo estava preso em todas as áreas da sua vida, e Deus estava dizendo: olha, logo que se cumprir 70 anos, eu vou olhar para vocês, eu vou ouvir vocês. E eu trago algumas lições dessa palavra. Primeiro, precisamos entender que cativeiro, que escravidão, não acontece sem uma causa. Esse povo, uma nação inteira, o povo de Judá, todas as pessoas estavam cativeiras, presos, escravos, não por acaso. As coisas não aconteceram sem causa. Tinha uma razão para isso. Ou seja, cativeiro, ela tem origem. Deserto tem origem, uma expressão que nós, os evangélicos, usamos muito quando alguém está passando por alguma adversidade, e essa adversidade demora um pouco, nós atribuímos essa luta como deserto. Cativeiro tem origem, deserto tem origem. Todo cativeiro, toda prisão, toda escravidão, ela tem origem. Ou é Deus que está nos levando àquela situação, ou é o diabo. Ou uma ou outra. Muito tempo de cativeiro significa muito tempo de sofrimento, mesmo quando Deus nos leva a esse deserto. Mesmo quando Deus permite e Deus quer te tratar, e Ele te leva para esse deserto, se esse cativeiro, se essa escravidão, se essa prisão, seja em qual área for, repito, emocional, sentimental, conjugal, familiar, eita, glória a Deus, né? Quantas pessoas aqui o Espírito Santo está me revelando que tem família presa, espiritualmente, dominado pelo inimigo? Não é Deus que é o Senhor dessa família. Infelizmente não, e essa pessoa não entende, e essa pessoa não compreende, mas Deus te trouxe nesta manhã para te revelar a causa da prisão emocional, conjugal, familiar, espiritual da tua família. Então, o cativeiro, ele significa sofrimento. Então, quanto mais tempo
significa também sofrimento. Quanto mais tempo eu estiver no cativeiro, mais tempo vou estar sofrendo, ou alguém vai estar sofrendo. Quando entendemos a origem do cativeiro, ele pode ser pedagógico. Se eu entendo a origem do cativeiro, se eu estou passando por alguma luta, seja ela em qual área for, eu entendo a origem dessa luta, ou Deus ou o diabo, não tem cativeiro que não seja por uma dessas duas origens, uma dessas duas fontes. Pode ser um ou outro, não, ou é Deus ou o diabo. Claro, quando é Deus é porque Ele quer tratar você, Ele quer transformar você, Ele quer restaurar você, Ele quer curar você, Ele quer libertar você, Ele quer abençoar você, quando é Deus. Mas quando é o diabo, não, ele quer roubar você, ele quer matar você, ele quer destruir você, esse é o alvo dele. Então, quando alguém está em cativeiro, ele precisa buscar em Deus qual é a origem do seu cativeiro. Quando eu entendo a origem do cativeiro, independentemente se eu entrei no cativeiro ou se foi Deus que me levou para o cativeiro, começa o processo da minha libertação, da minha restauração, da minha cura. E eu diria, Samir, não só da minha, eu diria das pessoas que estão em minha volta. Muitas vezes eu estou muito bem, por sinal, obrigado, glória a Deus. A minha vida espiritual com Deus está 10. O meu relacionamento com o próximo está muito bom. A minha vida espiritual também está boa. Mas tem alguém do meu lado que não está bem. Tem alguém do meu lado que está sofrendo. É uma depressão, é uma tristeza, é uma angústia, é um problema no casamento. São filhos que não estão na casa do Senhor. Esposo que não está na casa do Senhor. Mulher que não está na casa do Senhor. Então, se eu entender que o cativeiro era ter uma origem, eu vou aprender a sair desse cativeiro, ou libertar alguém desse cativeiro. Tudo que escraviza, tudo que domina, que prende, é cativeiro. Se tem alguma área na sua vida que você está preso, é um cativeiro, e Deus te trouxe para libertar. Aleluia. Qual a área da sua vida que está presa? Qual a área da sua vida que não está legal? Sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida sentimental. Nós falamos aqui o título dessa mensagem, que cativeiro só Deus que tira, e você está no lugar certo e na hora certa para sair desse cativeiro. Mas independentemente, podemos observar que todo cativeiro tem o fator tempo. Isso é muito legal. Ele fala aqui em Jeremias 29:10, depois que cumprir 70 anos, quem fala? Deus. Deus diz para Jeremias, Jeremias diz ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, quando se cumprir 70 anos, eu vou regressar vocês para a sua terra, eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês da vergonha, da humilhação, do sofrimento, eu vou tirar vocês da prisão. Então, dentro desse texto eu posso entender que todo cativeiro tem o fator tempo. Se você entender isso, você pode começar o processo da sua libertação, da sua transformação, da sua restauração, da sua cura, ou de alguém que você ama, e você gostaria que estivesse liberto, livre, para louvar o nome do Senhor. O primeiro tempo que eu vejo na palavra de Deus é o tempo estabelecido pelo homem. Tem cativeiro que tem um tempo que é estabelecido pelo próprio homem. Para o povo que não reconhece que só o Senhor é Deus, esse cativeiro, pastor, é indeterminado, não tem prazo de validade. Se só é Deus quem tira o homem do cativeiro, se é só Deus que tira uma pessoa, uma família da escravidão, se é só Ele que tira, se eu não entender que eu preciso ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, eu vou continuar nesse cativeiro, e esse cativeiro, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar, esse tipo de cativeiro é um cativeiro indeterminado. A Bíblia nos traz alguns tipos de cativeiro com relação ao fator tempo. Este cativeiro, que é um tempo estabelecido pelo homem, está lá em Números capítulo 14, versículo 1 ao versículo 11, vale a pena a gente compartilhar, a gente ler. Que tipo de cativeiro é esse? Um cativeiro que o próprio homem entra. Nesse cativeiro, capítulo 14, versículo 1,
povo de Deus, Deus com promessa esse povo para viver as promessas do Senhor, para sair da escravidão lá do Egito. Começa dizendo assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. Essa é aquela história em que Deus pega 12 príncipes, diz a Moisés: Moisés, envia 12 príncipes a espiar a terra que eu tenho prometido para vocês, a libertação que eu tenho prometido para vocês. É uma terra que mana leite e mel. Vocês deixarão de ser escravos e passarão a ser senhor. Vocês deixarão de ser dominados e passarão a dominar. Então esse relatório aqui é referente a esses espias, e eles levantaram negativamente a toda a congregação, e a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou, porque o relatório que os espias apresentaram, 10 espias, eram 12, 10 príncipes, disseram: não, é terra de gigante, não dá conta, a gente não consegue vencer esta situação. E quando esses 10 príncipes disseram essas palavras para a multidão, para o povo de Israel, que ali tinha só de povo de Israel 2 milhões, alguns estudiosos atribuem um número de 6 milhões, diz que esta congregação, ouvindo aquele relatório negativo, chorou. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, seu líder, e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só o que um cativeiro que a pessoa entra, que não é Deus que leva, é o diabo que conduz, ele perde até o bom senso, o entendimento. Como é bom ser escravo. Ele estava dizendo aqui: é melhor a gente continuar com a vida que nós estávamos. Vamos continuar sendo escravo do que estar aqui nessa situação, estar aqui nesse deserto. Eles não tinham entendido o deserto, eles não tinham entendido o propósito do deserto. Eles murmuraram: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Ei, Deus nunca vai te levar a uma terra para você cair à espada. Nunca. Deus vai te conduzir a um lugar para você sofrer. Nunca. Deus vai te levar para te tratar, para te curar, para te restaurar, para te transformar e para te abençoar. Eu costumo dizer que o deserto até com Deus é bom. À luz da Bíblia, eu tenho um respaldo para afirmar isso, e à luz de experiência própria. Até o deserto com Deus é bom. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão. Olha, pastor, olha que cativeiro. Eu acredito que o cativeiro espiritual foi a origem dos demais cativeiros. E aqui nós podemos perceber a deslealdade do povo, a deslealdade dos príncipes. Vamos levantar outro líder. Isso acontece nas casas. Quando alguém erra, um cônjuge erra, a primeira coisa: vamos separar, vamos arrumar outro marido, vamos arrumar outra esposa. Quando acontece na empresa, vamos arrumar um outro chefe. Quando acontece na igreja, vamos arrumar um outro líder, vamos chamar, né? A deslealdade não é coisa nova, não. A deslealdade é coisa velha. E é sutil. O diabo, ele leva a pessoa a ser desleal porque ele quer que a pessoa morra, termine os seus dias no sofrimento, na angústia, na tristeza, na dor, ou seja, na prisão. E a deslealdade principal desse povo era desleal a Deus, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eu vou sugerir que você continue lendo, mas eu vou ler o versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? Todas as vezes que Deus tem algo para você, todas as vezes que Deus fala algo para você, e você diz não para Deus, você está dizendo: eu não creio no Senhor, eu não acredito em Ti, Tu não és o Deus que eu gostaria de ter. E evidentemente que só tem um Deus, não tem 2 deuses nem 3. O outro é o inimigo das nossas vidas. E Deus disse para Moisés: até quando me provocará esse povo? Todas as vezes que você diz um não à palavra de Deus, um não à direção de Deus, um não ao governo de Deus, você está murmurando contra Deus. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus, um comando de Deus, e você não segue esse comando,
você está entrando no deserto. Aí o versículo 22 e 23 diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Ou seja, esse é o tipo do cativeiro em que o tempo é determinado, indeterminado. As pessoas, quando resolvem não ouvir a Deus, não obedecer a Deus, não seguir a Deus, eles morrem, pastor, na escravidão. Eles morrem no deserto. O segundo tempo que eu extraí aqui é o tempo estabelecido por Deus. O primeiro tempo é o tempo que é estabelecido pelo homem. Esse tempo que é estabelecido pelo homem, sou eu que digo, pastor, sou eu que digo o que fazer e sou eu como fazer. Esse homem morre no cativeiro, esse homem morre na prisão. O segundo tempo é o tempo estabelecido por Deus. Esse tempo aqui, no caso de Jeremias 29:10, Deus disse: vocês vão sair, mas só daqui a 70 anos é quando vocês vão sair. 70 anos, esse era o tempo determinado para que os judeus ficassem na Babilônia antes de ser restabelecido em sua própria terra. Mesmo neste caso de Deus ter estabelecido um tempo, eu acredito verdadeiramente que se o povo tivesse entendido, compreendido, ou seja, ter bem claro o que Deus estava fazendo, o que Deus queria, eles não precisariam ficar 70 anos. E eu vou mostrar isso através do terceiro tempo. Deus disse assim, esse povo só vai sair daqui a 70 anos. Meu Deus, quem quer viver no deserto 70 anos? Quem quer viver 7 anos? Quem quer viver no deserto 7 dias, nem 7 horas? Mas Deus estava dizendo, vocês estão vivendo em um deserto, vocês estão angustiados, tristes, vocês não têm vida com Deus, você não tem vida com a família, você não tem vida profissional, vocês não têm vida financeira, mas o povo resolveu se calar e aceitar 70 anos. Ei, você não precisa aceitar nenhuma escravidão, nenhuma escravidão. Você acredita mesmo que essa escravidão teve origem nas mulheres? 70 anos, uma nação, o povo de Judá, o povo de Jerusalém estava escravo. Você acredita mesmo? E eu falei hoje na classe de lealdade e deslealdade que eu ia dar uma palavrinha legal para os homens, para os sacerdotes, para os cabeças das casas. Pastor, quando eu estava lendo essa palavra, isso chamou minha atenção. Quem levou a família para o deserto não foi a esposa, não foi os filhos, foi o marido, foi o cabeça. Levou a nação, os homens, por não entender o plano de Deus. Epa, lá mais. Tem homem aqui que, por não entender o plano de Deus, o propósito de Deus, a sua família está escrava. E Deus te trouxe nessa manhã para você entender o tempo de Deus. E o tempo de Deus para você hoje, eu posso dizer que agora, é já. Para tirar sua família da escravidão. Abésio, as mulheres não foram levadas cativas porque elas provocaram a escravidão, foram os homens. As mulheres nem falavam, não tinham nem direito à voz. Mas quando você é homem, quando você é pai, quando você é marido, não toma a posição adequada, a sua família sofre. Ou abençoado, quer sofrer, sofra só. Deixa a tua família livre. Em nome de Jesus. Deus não quer que você sofra. Mas você não tem o direito de levar a sua família, pastor. E o texto fala que toda a nação foi escravizada por 70 anos. Já pensou? Você hoje tem liberdade de ir e vir, você tem casa. Você tem sua carteirinha, você pode viajar para qualquer lugar. Não, hoje eu não quero trabalhar. Em algumas situações você tem esse privilégio. E não vai trabalhar. O escravo não tem direito. O escravo, ele não tem vida. Ele vive a vida que o seu Senhor quer que ele viva. Nesse caso específico, os babilônicos dominavam. Sabe o que significa dizer? Que a mulher do povo de Deus não era a mulher deles, era a mulher dos babilônicos. Que os filhos desses homens judeus
Não era deles, Samir. Era daquele que tinha um poder sobre eles. Quando você não entende o cativeiro, e eu falei aqui que o cativeiro tem duas origens, ou Deus ou o diabo. Quando você não entende isso, eu vou dar uma notícia difícil para você, mas Deus tem algo novo mais na frente e fácil e bom. Tua esposa e teus filhos não pertencem a você, pertencem ao diabo. À luz da Bíblia. Pastor, eu não concordo. Por isso que eu peço que o Espírito Santo ministre no seu coração. As mulheres mal falavam, mal opinavam, foi por causa da dureza do coração dos homens, que toda a sua família, toda uma nação foi levado cativo. Que lição eu tiro? Quando deixamos de ouvir a Deus, ouvimos o inimigo. Deus falou por vários profetas várias vezes, mas eles preferiram seguir o seu próprio coração. E a independência, pastor, leva à escravidão. Deus usou vários profetas para o povo judeu. Não busque outros deuses. Medita na minha palavra. Siga minhas palavras. Mas eles preferiram seguir os seus próprios pensamentos, com a dureza de coração. Muitas vezes Deus fala conosco, e tem falado conosco, porque Ele nos ama, e a gente continua fazendo o que quer. Isso é perigoso. Você não pode fazer o que você quer, você deve fazer o que Deus diz para você fazer, até porque você é homem, é limitado, nós somos pequenos, Deus é grande, Deus é limitado. Mas mesmo nesse caso, Deus apresenta o caminho para sair do cativeiro. Jeremias capítulo 29, estava lá o povo no cativeiro, estava lá escravo, o cara pensava que tinha mulher e não tinha, pensava que tinha filho e não tinha, pensava que tinha família e não tinha, era escravo. Tudo dele não pertencia, nem a própria vida dele pertencia a ele, quanto mais a vida da família. Imagina o povo sofrendo 70 anos. Aí Deus chega e fala para ele, diz assim, eis que pensamento, Jeremias 29, 11 em diante, diz assim, eis que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus estava dizendo, vocês estão no cativeiro porque querem. A sua família está no cativeiro por falta de uma posição sua. Na hora que você tomar uma posição, você vai agir, porque não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para a sua família, não é isso que eu tenho para o povo de Judá, não é isso que eu tenho para o povo de Jerusalém. O pensamento que eu tenho, o plano que eu tenho, é plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí o versículo 12, então me invocareis, aleluia. Deus está dizendo, está no deserto? Tô Deus. Está sofrendo? Tô Deus. Tem alguém da sua família escravo? Tem Deus. Isso eu não tenho para eles. Deus está dizendo, isso eu não tenho para eles, isso eu não tenho para você. E eu vou dar o caminho de sair do cativeiro. Eu vou dar para vocês o caminho de sair do cativeiro. Então você vai me invocar, não vai invocar outros. Você vai passar a orar a mim, você vai me buscar. Continue, minha filha, versículo 13. Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E o versículo 14, a parte A, diz, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Lá no original, sorte é igual a cativeiro. Aleluia! Deus estava dizendo, mesmo que eu tenha estabelecido um tempo para libertar você, na hora que você me buscar, você vai me achar. E na hora que você me achar, só eu posso tirar do cativeiro, eu vou tirar você do cativeiro. Neste caso, Deus apresenta o caminho para sair do cativeiro, para o povo que reconhece que só o Senhor é Deus. O cativeiro é determinado, tem um prazo de validade. Eu acho que você não entendeu. Deus não ia trazer essa palavra hoje para mim e para você, se nós não precisássemos, começar de mim. Na hora que Deus diz assim na sua palavra, para o povo que reconhece que só o Senhor é Deus, o cativeiro é determinado, meu querido, eu estava saltando de alegria. Eu estava saltando já de alegria. Isso eu fiz lá em casa, quando eu recebi essa palavra. Eu digo, Deus, qualquer que seja o cativeiro da minha vida, ele vai acabar logo, tem um prazo determinado. Eu não vou morrer no cativeiro, minha esposa não vai morrer no cativeiro, meus filhos, para lá mais, não morrerão no cativeiro.
não vai morrer no cativeiro. Eles vão ser livres para glorificar o nome do Senhor. Eu não vou morrer no meu ministério, no cativeiro. Eu vou ser produtivo, eu vou ser leal ao meu Deus, vou ter a minha célula, eu vou crescer, eu vou multiplicar, cumprir o plano de Deus. Primeiro tempo do cativeiro, vocês estão lembrados? Tempo estabelecido pelo homem. O homem resolve viver à margem de Deus. Deus fala e ele não está nem aí. Esse morre no deserto, não vê a glória de Deus. O segundo tempo é aquele estabelecido por Deus. O terceiro tempo que eu vejo em Jeremias 29:10 é o tempo estabelecido pela sua fé em Deus. Esse arrebenta. Pastor, quer dizer que o meu cativeiro sou eu que faço o tempo? Está aqui, ó. Deus diz, eu vou provar para você que o seu cativeiro, você está sofrendo muito, porque você ainda não aprendeu, porque você ainda não entendeu o plano de Deus, o propósito de Deus. Isaías capítulo 38, veja o cativeiro. Olha só, para você entender o tamanho do seu Deus, o amor do seu Deus. A doença de Ezequias, era um rei. Versículo 1 diz assim: naquele dia, ou naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já pensou? Ezequias era um homem temente a Deus, nós iremos ver isso. Um homem que ouvia Deus. Um dia Deus manda o profeta Isaías, Deus falava através desse profeta. Deus dizia a esse profeta o que ia acontecer e acontecia. E Deus usa esse profeta Isaías e disse: vai lá no reinado de Ezequias, fala lá com ele. Diz para ele que a doença dele, esse cativeiro que ele está vivendo, essa doença dele é incurável. É um câncer, ele vai morrer. O câncer é linguagem minha aqui, só para trazer a nossa realidade do século 21. É um câncer, vai morrer. É uma doença incurável, vai morrer. Não tem jeito. Diz a ele que põe em ordem a sua casa. Ei, quem estava dizendo era Deus. Deus estava falando isso. Se Deus dissesse isso para você, o que você faria? Pô, ordem em casa. Deus é Deus. Na hora que Ele fala, ninguém pode mudar. Nada pode mudar. Não tem homem, não tem anjos, não tem principado, não tem potestade, não tem ninguém que pode mudar. Não tem Satanás, não tem demônio, nada pode mudar o que Deus estabelece. Se Deus dissesse isso para você: arrume sua casa, que você vai morrer, o que é que você faria? Talvez muitos de nós iríamos arrumar nossa casa e arrumar a nossa vida, que é esse tempo que é estabelecido pela sua fé. Esse cativeiro é proporcional à sua fé, é o tempo da sua fé. O texto diz que Ezequias recebe aquela palavra e diz para o Senhor, e ele ora a Deus e diz assim: Deus, lembra-te, Senhor, versículo 3, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. O cara era leal a Deus, pessoal. Quem é leal a Deus, Deus agrada o coração dessa pessoa. Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu fui leal ao Senhor, e com coração pleno, inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele chorou muito. Aí o que é que Deus faz? O profeta ainda estava no pátio. Deus chega para o profeta: volta. Não dá para recusar um pedido de um homem que tem fé. Não dá para recusar um pedido de uma mulher que tem fé. Deus mesmo mudou a sua palavra pela fé de Ezequias. Ei, talvez você esteja vivendo no cativeiro porque Deus levou você no cativeiro, e nessa manhã Ele está dizendo: pela tua fé, o tempo não precisa ser 70 anos, não precisa ser 7 anos, nem precisa ser 7 dias. A fé de Ezequias, Deus disse para o profeta: vai lá e diz para ele que eu ouvi a sua oração
e Deus prolongou o tempo de vida do rei Ezequias. O outro exemplo que nós encontramos é no livro de João, capítulo 2. Primeiro milagre, vocês conhecem a história. Jesus foi chamado para uma festa, um casamento, e levou seus discípulos. A mãe de Jesus foi convidada. A festa dos judeus durava uns 7 dias, e chega um momento lá na festa, um tempo X lá, que acaba o vinho, ou seja, o vinho é sinal de alegria. A mãe de Jesus vai ao encontro de Jesus e diz para ele: meu filho, acabou o vinho, ou seja, vai acabar a alegria, os noivos vão passar por vergonha, a festa vai acabar antes do tempo, vai estar todo mundo falando. Esse sou eu que estou parafraseando. Acabou o vinho. Jesus chega para ela e diz que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Olha que coisa extraordinária. Quando Maria foi ao encontro de Jesus, não foi ao encontro de Jesus o seu filho biológico, porque ao lado, nem próximo, existia um Carrefour, nem um Extra. Ela foi atrás de Jesus para Jesus fazer um milagre. Então ele não foi a Jesus o seu filho, ele foi a Jesus o Cristo, o Filho de Deus, aquele que pode fazer todo milagre, aquele que tira do cativeiro, aquele que tira a vergonha e a humilhação. Maria, mãe de Jesus, olha para ele depois daquela afirmação de Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Ela olha assim e vê os servos e diz para os servos: faça tudo o que ele vos mandar. Jesus olhou para a fé daquela mulher. A fé daquela mulher antecipou o tempo do milagre. A fé daquela mulher antecipou o tempo do início dos milagres de Jesus na terra. Jesus olhou para aquela mulher, para a fé daquela mulher. Ele tinha dito: não é chegado o meu tempo, eu ainda não posso manifestar como Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas ela já o via como Cristo, o Messias, o Filho de Deus, desde quando foi gerado. E ela olhou para os servos e disse: faça tudo o que ele vos disser. Não restou outra coisa para Jesus a não ser fazer o milagre. E vocês conhecem que ele transforma a água em vinho, e a festa continuou, a alegria continuou. Tempo estabelecido pela sua fé em Deus antecipa o milagre do Senhor. E eu queria perguntar para você, para a gente concluir: temos 3 tempos: o tempo estabelecido pelo homem, o tempo de cativeiro estabelecido pelo homem, quando o homem entra e vive à margem de Deus e não quer ouvir a Deus. Esse tempo, esse cativeiro é indeterminado, o homem morre nele. O tempo estabelecido por Deus, quando a pessoa aceita tão somente a escravidão, o deserto, e não quer sair daquele deserto. E o tempo estabelecido pela sua fé em Deus. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, para encerrar: qual é o tempo que você se enquadra? Qual é o tempo de escravidão que você se enquadra? Cativeiro só Deus tira. Independentemente do tempo que você se enquadra, eu tenho uma excelente notícia para te dar. O Deus que libertou o povo hebreu quer libertar você, a sua casa e a sua família.